Vamos dar início então ao módulo 26 da nossa apostila, tratando do assunto o adjunto adnominal. Vamos começar esse módulo lendo esta tirinha, do Calvin, para a gente entender o que é adjunto adnominal. Resolvi que nós temos que ser mais sofisticados. Nós não somos? Somos, mas não tanto quanto poderíamos ser. Pessoas sofisticadas usam óculos escuros. É sofisticado sair esbarrando nas coisas? Não é para se mexer, é só ficar sofisticado. No primeiro quadrinho, Calvin diz que ele e Haroldo têm que ser mais sofisticados. No terceiro, ele afirma que pessoas sofisticadas usam óculos escuros. Assim, nos dois quadrinhos ele usa o adjetivo sofisticados. Então preste atenção aqui. Ele está falando do adjetivo sofisticado. Com suas flexões de gênero, masculino e feminino, então sofisticado, sofisticada, e número, singular e plural. Então, veja bem, ele pegou o adjetivo e flexionou em gênero e em número. Embora na tira esse mesmo adjetivo seja usado mais de uma vez, ele funciona de maneira diferente em cada caso. Você é capaz de reconhecer sua função sintática no primeiro quadrinho? Sabe dizer em que outra fala de Calvin esse adjetivo desempenha esse mesmo papel? E é isso que nós vamos descobrir estudando este módulo. Então, quando eu falo função sintática, é a função que aquela palavra desempenha naquela oração. Função morfológica é classe de palavras. Veja que nas duas situações, a palavra sofisticado é adjetivo. Isso é morfológico. Mas, em uma, ela desempenha uma determinada função sintática e em outra, ela desempenha outra função sintática, embora seja a mesma palavra pertencente à classe dos adjetivos. Vamos prosseguir. Palavras que se ligam ao substantivo. No caderno 2, vimos o adjunto adverbial, que é um termo geralmente ligado ao verbo. Então é aquele termo que modifica o verbo, é aquele termo que dá circunstâncias à ação verbal. Agora, estudaremos o adjunto que se liga ao nome, isto é, adjunto adnominal. Adjunto adnominal é aquela palavra que está junto ao nome, adverbial junto ao verbo. Então, vejam que a própria nomenclatura traz uma lógica para a gente entender. Os substantivos também são conhecidos como nomes. Então, uma maneira genérica de falar substantivo, nome. Em oposição a verbo. Lembramos lá do sexto ano que nós estudamos sintagma nominal, sintagma verbal. Ok? Então, aquilo que não é verbo é nome. De uma maneira bem ampla. A classe dos nomes e a classe dos verbos são os dois grandes grupos que podem formar frases sem estarem acompanhadas de outras palavras. Por isso, são considerados os eixos da frase. A classe dos nomes caracteriza-se por ter flexões de gênero e número, repetindo, tá? Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Os verbos, por sua vez, são conjugados e apresentam flexões de modo, tempo, pessoa e número. Estudamos recentemente, tá? Os modos verbais, os tempos verbais, pessoas e número. Os substantivos funcionam como núcleo de um sintagma nominal, que podem ser constituídos de um substantivo sozinho ou de um substantivo acompanhado de seus determinantes. Isso aqui é importantíssimo para a gente. Seus determinantes, ou seja, são aquelas palavras que estão juntas do substantivo para determinar aquele substantivo. Olha só, ruas são perigosas. Eu tenho aqui o substantivo ruas. Agora, olha só, aquelas grandes ruas
movimentadas são perigosas. Nós estamos aqui, eu vou colocar até em outra cor aqui para vocês, falando de ruas, ó. Falando de ruas. Veja o tanto de determinante que eu coloquei junto ao nome rua. Vamos prosseguir. Vamos primeiro relembrar algumas noções sobre as classes de palavras que se ligam aos substantivos e que são necessárias para a compreensão do assunto desta aula. O estudo das classes de palavras faz parte da morfologia, que o professor acabou de falar. Quando dizemos que uma determinada palavra é um substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção ou interjeição, então todas aqui as classes de palavras, estamos classificando de acordo com a morfologia. Então quando eu falo morfologia, eu estou falando classe de palavras, ok? Mas há outro tipo de classificação ligada à sintaxe. Que considera a função que a palavra tem em determinada frase. Tomemos como exemplo a frase. Nós somos sofisticados. Então vamos analisar esta frase, nós somos sofisticados, primeiramente, sob o ponto de vista da morfologia. Deixa eu descer um pouquinho. Ponto de vista da morfologia. Opa, foi demais, desculpa. De acordo com a morfologia, as palavras dessa frase classificam-se assim. Nós é um pronome. Somos é um verbo. Sofisticados é um adjetivo. Então, classificar uma palavra sob o ponto de vista morfológico é dizer a que classe de palavras aquela palavra pertence. Do ponto de vista da sintaxe, análise sintática, essas palavras exercem funções de acordo com as relações que estabelecem entre si na frase. Nós é o sujeito. Por que é o sujeito? Porque ele pratica a ação do verbo. Somos sofisticados é um predicado nominal. Por que somos sofisticados é um predicado nominal? Porque eu tenho aqui o verbo ser, que é um verbo de ligação, e temos aqui sofisticados, que é um predicativo do sujeito. Estudamos lá no primeiro bimestre. E sofisticados, acabei de falar, predicativo do sujeito. Então aqui eu dei a análise morfológica e aqui a análise sintática desta frase. Ok? Vamos prosseguir. Adjetivo e locução adjetiva. Estudamos também lá no 6º ano. A classe dos adjetivos tem as seguintes características. Atribui qualidades aos seres designados pelos substantivos de modo objetivo ou subjetivo, positivo ou negativo. Muito aluno pergunta, professor, o que é esse negócio de adjetivo objetivo ou subjetivo? Se eu digo o seguinte, a cadeira é vermelha, é um modo objetivo. Porque para qualquer pessoa aquela cadeira vai ser vermelha. Então eu dei uma característica objetiva daquela cadeira. Cadeira vermelha. Agora se eu digo assim, cadeira bonita. Bonita é um adjetivo. Mas por que é subjetivo? Porque uma outra pessoa pode achar aquela cadeira feia. Então é subjetivo. É o meu ponto de vista. Ok? Isso que é um adjetivo objetivo ou subjetivo. E positivo ou negativo, o próprio nome já diz. Apresenta flexões nominais para concordar com o substantivo a que se associa. A locução adjetiva tem o mesmo papel do adjetivo, que é qualificar o substantivo. A diferença é que ela se forma geralmente com preposição mais substantivo. Então, ó, mesa de vidro. Então, eu tenho aqui uma preposição e um substantivo. Formei aqui uma locução adjetiva de vidro. Ninguém gosta de pessoas sem educação. Sem é uma preposição, educação é um substantivo, e eu formei aqui uma locução adjetiva. Eu estou indo um pouco mais rápido, esse aqui é um assunto que nós estudamos lá no 6º ano, tá?
Mas as dúvidas que porventura surgirem durante os exercícios, durante as nossas aulas, vocês fiquem à vontade para perguntar e que a gente retoma. Artigo. As palavras da classe dos artigos têm as seguintes características. Vêm sempre antes do substantivo, do qual assumem o gênero e o número. Então, se eu tenho menina, o artigo que eu vou ter antes, ele vai ter que ser feminino, singular. Se eu tenho meninos, o artigo que vem antes, ele vai ter que ser masculino, plural. Então, o artigo ele vai assumir, tá, o gênero e o número do substantivo que ele acompanha. Diferenciam algo que é conhecido no contexto, artigo definido, de algo que é desconhecido, que é o artigo indefinido. Numeral. A classe dos numerais indica a quantidade de elementos de uma coleção de objetos, 1, 2, 50, 30. A posição que o objeto de uma coleção ocupa numa sequência, primeiro, segundo, milésimo, quinto. A quantidade de partes, frações na divisão de algo, 1/3, 2/10. Em quantas vezes a quantidade é multiplicada, duplo, triplo, décuplo. Eu quero chamar a atenção para o numeral, tá? E é bem oportuno falar isso agora. Muitas vezes eu falo número e o aluno confunde com numeral. Então, várias vezes eu pergunto, gente, quando eu falo número em classe de palavras, não estou falando de 1, 2, 3, isso é numeral. Número é singular e plural, tá? Não confundam isso. Vamos agora aos pronomes. Tá? Não são todos os pronomes que se ligam aos substantivos. Vamos inicialmente recordar essa classe de palavras observando o quadro a seguir. Os pronomes são classificados de acordo com as funções que desempenham. Pronomes pessoais indicam diretamente as pessoas do discurso. Tá? Primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós temos os pronomes que funcionam como complemento verbal, que são os pronomes do caso oblíquo. Me, mim, nos, vos, lhe. Aqueles que eu falei anteriormente, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronomes pessoais do caso reto. Então, são as duas divisões dos pronomes pessoais. Os possessivos, né, eles estabelecem a relação entre um substantivo do discurso e uma das pessoas que participam do ato comunicativo. Indicam posse, meu, minha. Demonstrativo, indicam o lugar. Esse, este, aquele. Que alguém ou alguma coisa ocupa em relação às três pessoas do discurso. E os indefinidos, pessoas ou coisas de maneiras imprecisas, sem identificá-las ou esclarecer. Qualquer, poucos, algum, ou seja, bem indefinido. Então, de forma bem rápida aqui, recordamos os pronomes. Os pronomes podem ter valor de um substantivo ou valor de adjetivo. Os pronomes substantivos, como o próprio nome sugere, é aquele que tem valor de um substantivo. Ó, gosto muito de Maria. Ela é minha melhor amiga. Nesta frase, o pronome ela é um pronome substantivo, pois substitui um substantivo, Maria. Então, eu usei este pronome para evitar repetição. Então, ele assume o papel do substantivo. Por isso, um pronome substantivo. Agora, veja esse exemplo. Comprei alguns livros. Alguns, pronome, livro, substantivo. Com o dinheiro da minha, pronome, mesada, substantivo. Os pronomes alguns e minha referem-se, respectivamente, aos substantivos livros e mesada, comportando-se como adjetivos. Quando o pronome aparece com essa função, ele se classifica como pronome adjetivo. Apenas esse tipo de pronome associa-se ao substantivo, já que seu desempenho equivale ao do adjetivo. A gente conhece que o adjetivo é aquela classe de palavras que qualifica o substantivo. Bem simples. Agora vamos falar, então, do adjunto adnominal, que é o termo ligado ao nome, que é o objetivo e assunto do nosso módulo. Em uma oração,
O substantivo ou palavra com valor de substantivo pode vir acompanhado de artigo, adjetivo ou locução adjetiva, numeral e pronome adjetivo. Do ponto de vista da sintaxe, esses termos chamados determinantes do nome desempenham o papel de adjuntos adnominais. Então, todos esses que nós vimos aqui, que são os determinantes do nome, são adjuntos adnominais. Vamos ver esse quadrinho aqui, ó. A palavra adjunto origina-se de um verbo latino, que significa atar, juntar, unir, acrescentar. Os adjuntos têm esse nome porque são empregados quando se quer juntar informações ao verbo, no caso do adjunto adverbial, ou ao substantivo, no caso do adjunto adnominal. Sua função, ou seja, do adjunto adnominal, é acrescentar informações ao substantivo, daí o nome adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal, ele acrescenta, ele une, tá, informações ao substantivo. Lembra lá de trás? O adjunto adverbial, ele modifica, ele dá circunstâncias ao verbo. Agora, o adjunto adnominal, ele vai dar mais informações ao substantivo, ao nome. Vamos ver um exemplo. Crianças brincam em grupos. Então, nós temos aqui, ó, um substantivo, crianças, outro substantivo, grupos. Substantivo crianças e substantivo grupos. É possível acrescentar adjuntos adnominais aos dois substantivos desse enunciado. Então, aqui, ó, foque aqui em crianças, ó, e aqui em grupos. Duas crianças felizes, as crianças barulhentas, minhas crianças pequenas, brincam em grandes grupos separados, alguns grupos do clube, diversos grupos da escola. Então vejam que estas informações foram acrescentadas juntas ao nome, que é o substantivo. Então, tudo que eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui são adjuntos adnominais. São informações que estão juntas ao nome. Como você pode perceber, o termo da oração, cujo núcleo é um substantivo, pode vir acompanhado por um ou mais adjuntos adnominais. Então, se eu pego assim, ó, os alunos do 7º ano estudam. O sujeito desta oração, análise sintática, sujeito, os alunos do 7º ano. Núcleo do sujeito, alunos, substantivo. Os e do 7º ano são adjuntos adnominais do substantivo alunos, porque são termos que estão juntos do substantivo. Ok? Características do adjunto adnominal. É o termo ligado ao substantivo, também chamado de nome, ou palavra com esse valor. É expresso por adjetivos e locuções adjetivas, artigo, numeral e pronome adjetivo. Sua função é acrescentar informação ao significado do substantivo. Liga-se ao substantivo diretamente e não por meio de um verbo. Então, vou deixar aqui bem marcado, essas características aqui, bem marcadas, para que a gente possa sempre relembrar como funciona o adjunto adnominal. Vamos agora para encerrar. Diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito. O predicativo, assim como o adjunto adnominal, é um termo ligado ao nome, mas há uma diferença importante entre eles. O predicativo do sujeito pode fazer parte do predicado nominal, que, por sua vez, apresenta um verbo de ligação. Esse verbo liga o predicativo ao sujeito da oração. Então, as pessoas são sofisticadas.
verbo de ligação, as pessoas, sujeito, sofisticadas, predicativo do sujeito. Então, há um verbo entre o predicativo do sujeito e o sujeito. Verbo de ligação. Agora, olha só. Pessoas sofisticadas usam verbo. Usam óculos. Substantivo. Pessoas sofisticadas, adjunta de nominal. Não há verbo entre substantivo e o seu adjunta de nominal. Então, qual é a grande diferença entre o adjunta de nominal e o predicativo do sujeito? São dois termos que se ligam ao substantivo. Só que o predicativo do sujeito tem um verbo fazendo esta ponte. O adjunta de nominal não apresenta verbo. Essa ligação é direta. Ok? Eu termino aqui então essa nossa aula. Vamos fazer alguns exercícios da nossa apostila e assim a gente vai esclarecendo melhor e tirando as nossas dúvidas, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.